Quem é esse tal de SVB e o que está acontecendo nos Estados Unidos? Vem comigo que eu te conto tudo, incluindo os possíveis impactos aqui no Brasil e nos seus investimentos. Era para ser o fim de semana do tapete champanhe lá do Oscar, mas infelizmente o noticiário se voltou para um tal de SVB que nada tem a ver com a indústria cinematográfica, e sim é o Silicon Valley Bank, que teve o seu fechamento decretado pelos reguladores americanos nesse último fim de semana. Assim como um banco parecidinho, o tal de Signature, lá de Nova York. E aí, obviamente, isso trouxe muita cautela e muita aversão ao risco entre os investidores, principalmente com aquela sensação de déjà vu de crise de 2008. Mas antes de eu te contar por que provavelmente a gente está mais protegido do que naquele momento, vamos ao começo. Quem era esse tal de SVB? Ele é um banco que era domiciliado lá em Silicon Valley, o lar de todas as empresas de tecnologia americanas e também muitas outras internacionais. Ele era justamente especializado em startups e empresas de tecnologia, e foi um banco que cresceu rapidamente com essa especialização, chegando a um total de depósitos de 200 bilhões de dólares, que vinha tanto desses seus clientes de startups e empresas de tecnologia, quanto dos próprios fundos de investimento que investiam nessas empresas, os famosos fundos de Venture Capital, os VCs. E é aí que entra um detalhe técnico, mas bastante importante. Grande parte desses investimentos foi contabilizado lá no balanço como o que a gente chama de Held to Maturity. O banco estava ali dizendo que ele ia segurar esses títulos até o seu vencimento. Ele não estava ali para vender os títulos. Por isso, a cada trimestre, quando o banco publicava o seu balanço trimestral para os investidores e tudo mais, seguindo a regulação, não tinha uma variação de preços nesses ativos, independente do que estava acontecendo com os juros nos Estados Unidos. Mas a gente sabe que quando os juros sobem, ou seja, as taxas sobem, os preços de títulos de renda fixa caem, é inversamente proporcional, mas isso não estava aparecendo no balanço. Acontece que o jogo começou a virar, e o jogo começou a virar principalmente para as empresas de tecnologia americanas. E aí, quando a gente olha, isso é por conta dos juros que estavam subindo, e essas empresas são bastante alavancadas pelo próprio fim do boom da pandemia, de tudo que é tecnológico, até pelos gastos excessivos de muitas dessas empresas, uma série de fatores. O que importa é, o jogo começou a virar, e muitas dessas empresas foram atrás dos seus depósitos. Bom, eu preciso de uma graninha. E quando eles pediram esses depósitos, ao mesmo tempo, várias delas, o SVB teve que vender parte dos seus ativos que estava justamente aí considerado como Held to Maturity. Ou seja, quando eles venderam a preço de mercado, que era muito mais baixo do que tinha ali no balanço, fez um belo furozinho bilionário de 1,8 bilhões de dólares. E aí, eles tentaram se capitalizar, tentaram pegar mais dinheiro no mercado. Isso não deu muito certo, acabou gerando mais pânico e aquela famosa corrida aos bancos. Todo mundo que era correntista ficou muito preocupado, começou a ir correndo sacar os seus depósitos. E aí, gente, o banco quebrou, não tem choro nem vela. E essa tal corrida aos bancos foi ainda mais acelerada nos tempos atuais, né, em que tudo é feito pelo celular, muito rápido. Então, enquanto tinha muita gente dormindo, metade do mundo já estava aí sacando os seus depósitos. E aí, o que aconteceu? A primeira reação foi do próprio governo americano, que já anunciou que ia garantir todos os depósitos, tanto do SVB quanto do segundo banco que acabou quebrando, na mesma linha aí, que era especializado em criptoativos. E ao mesmo tempo, o Fed, o Banco Central Americano, anunciou uma linha de crédito para instituições financeiras que pudessem estar aí passando por problemas de liquidez. Só que essa linha tem um ponto importante, que é, elas iam usar como garantia ativos líquidos, só que pelo seu valor de face, ou seja, aquele valor até o vencimento, e não pelo valor do mercado, porque senão todo mundo ia ter um problema parecido. Os ativos de todo mundo iam ter caídos nesse momento de elevação de juros. Certo? E quais são os impactos que a gente pode esperar disso tudo na economia global? É lógico que você pode estar aí pensando, vai vir mais uma crise de 2008 que vai cascatear numa crise financeira e que vai cascatear numa crise econômica global. É claro que dá para traçar vários paralelos, mas ao mesmo tempo bastante coisa aconteceu desde então e a situação, ao que tudo indica, é diferente. Primeiro, a regulação evoluiu muito, justamente para evitar com que uma crise desse
daquela proporção acontecesse novamente, não só nos Estados Unidos, mas como no mundo inteiro. A Basileia III é um ótimo exemplo disso. Ao mesmo tempo, os Estados Unidos, o governo americano, atuou muito rápido. Isso fez com que ajudasse aí a estancar a parte desse pânico entre investidores e a restaurar parte da confiança. Aí quando a gente olha de maneira mais geral de impacto disso, é que a gente pode sim ver uma mudança no comportamento da política monetária nos Estados Unidos. Hoje a gente só fala sobre elevação de juros ou quando os juros vão parar de subir nos Estados Unidos para tentar conter a alta de preços por lá. Porém, com uma crise dessa magnitude, se ela se transformar de uma menor crise para uma crise mais sistêmica, isso deve fazer com que o Fed tenha mais receios em continuar essa elevação de juros e pode até eventualmente reverter o ciclo de altas e começar a reduzir os juros. Mas isso é se essa crise não for aí limitada a bancos menores e isso se transformar num problema mais sistêmico. Ou seja, obviamente a gente tem que acompanhar os próximos capítulos dessa novela. Mas antes disso, vale falar dos possíveis impactos aqui no Brasil. Do ponto de vista mais macro, é claro que um mundo que pode entrar numa crise, ou mesmo a própria aversão ao risco que vem de todas essas incertezas, são negativas para o Brasil, principalmente porque a gente é um país emergente e quando a aversão ao risco aumenta, isso tende a machucar mais os países que são considerados mais arriscados, como a gente por aqui. Dito isso, o nosso sistema financeiro, e vocês vão ver no texto mais detalhado, que o link está aqui nessa descrição, que o nosso sistema financeiro, ele é bastante saudável, muito por conta do nosso passado inflacionário e de crises sistêmicas por aqui também, mas a gente tem um sistema financeiro relativamente saudável e líquido, então não devemos ter grandes impactos por aqui no setor. Ao mesmo tempo, se os Estados Unidos decidirem aí reverter essa política monetária mais dura, isso pode até ser positivo aqui para o Brasil, de abrir um certo espaço para a gente reduzir os nossos juros por aqui, porque os juros são sempre relativos. Se os Estados Unidos param de subir os juros por lá, isso diminui a pressão da gente deixar os nossos juros aqui altos por muito mais tempo. Finalmente, e os seus investimentos? Bom, como eu falei, o sistema financeiro global e brasileiro aparentemente estão mais protegidos, mais sólidos para enfrentar uma crise e não torná-la sistêmica do jeito que a gente viu em 2008. Porém, isso não significa que você, investidor, tem que ir para algum dos extremos, nem tomar grandes aventuras, muito menos entrar em pânico e se desfazer de todos os seus investimentos. O truque aqui é se manter diversificado e manter os seus investimentos de acordo com os seus objetivos e o seu perfil de investidor. A diversificação que vai te ajudar a equilibrar a volatilidade desse momento sem perder oportunidades. E para mais detalhes de onde investir nesse cenário, é só ir lá no texto, na descrição desse vídeo, que a gente fala tudo pra você. É isso, gente. Até a próxima.